Está começando 98 Talks. Boa noite para você ligado na Rede 98, você ligado em todos os canais da Rede 98, no seu FM 98,3, está na Claro TV, 198,698. Se você já tem os nossos aplicativos, parabéns, se não, corra lá na Google Play, na App Store e baixe os nossos aplicativos. Tem também o 98live.com.br e na TV digital, Belo Horizonte, canal 29, Sete Lagoas, canal 22. Estamos também com a Rede Mais HD Record TV no interior, trazendo para você esse programa que é um programa que tem informação, mas acima de tudo tem opinião. E é um oferecimento da Distribuir Higiene, produtos e soluções inovadoras em limpeza, higiene, desinfecção para sua empresa. É só acessar distribuirhigiene.com.br. Conectados então com toda a nossa rede, com mais de 400 municípios, você pode também nos seguir pelas nossas redes sociais, @Rede 98 Oficial, @Rede Mais HD, ou participar conosco dando a sua opinião, enviando sua opinião para o nosso WhatsApp, claro, 3199-316-9898, 3199-316-9898. Meus queridos talkers, quem está aqui comigo hoje? Deixa eu ver. O homem que está indignado pela reeleição de Macron. Está ele aqui, Antônio Claré Júnior, que logo pela manhã posta no seu Twitter a indignação pela reeleição de Macron. Claré, prazer falar com você. Boa noite. Boa noite, Paulo Leite. Boa noite, Luiz Fernando Rocha. Paulo Leite, que eu estava acompanhando o grafite aqui, foi zoado lá, colocaram uma foto sua que eu achei que era o Zé Leôncio, da novela Pantanal. Estava muito bem lá. E estava indignado hoje pela manhã mesmo. Vamos falar sobre isso também hoje no Talks. Na verdade, nós vamos falar sobre uma série de coisas no Talks. Eu só queria que você repetisse com quem eu me pareço, porque está do seu lado aí um cara que pode até aumentar o meu rendimento aqui, já que eu tenho o desempenho do Zé Leôncio. Rodrigo Carneiro, boa noite, prazer falar com você. Boa noite, Paulo Leite. Para aumentar o seu rendimento é só transferindo parte já da empresa para a Vossa Senhoria. Aqui você já está levando, além do coração, você já leva boa parte aí dos nossos dividendos, mas é com muito prazer estar aqui com você hoje, assim com o Luiz, Claré, a nossa audiência da 98, a quem está nos assistindo também pela Record TV no interior. Hoje o programa promete. Luiz Fernando Rocha, que quem o segue nas poucas redes sociais que tem, acho quase nenhuma, mas ele nos privilegiou com tábuas de copos de cerveja na Bélgica, experimentando a variedade da cerveja belga. Experiência fabulosa, né, Luiz? Boa noite, prazer falar com você. Boa noite, Paulo. Boa noite, amigo. Experiência fabulosa, mas eu não postei nada disso em rede social, não, viu, meu amigo? Você não vai ver de mim esse tipo de ostentação, não, porque temos um problema aí técnico. Favorável a isso, não. A minha mulher andou postando umas coisas aí, o pessoal viu, elogiou. Foi bastante, uma experiência gastronômica bastante interessante. Boa noite para vocês e para quem nos acompanha hoje. Boa noite. O Rodrigo parece que não está ouvindo o Luiz, mas está todo mundo ouvindo o Luiz, viu, Rodrigo? Você não está ouvindo o Luiz, não? Daqui a pouco eles vão aí. Mas você ouve o Claré, não? Claré, fala com o Rodrigo. O Claré eu ouvi na primeira, agora na segunda eu já não ouvi. Então o problema é entre... Não, o problema é entre a cadeira e o computador do Rodrigo. Será solucionado agora rapidamente esse problema. Mas eu queria trazer a primeira informação do nosso Talks de hoje. O Rio de Janeiro, através de Eduardo Paes, seu prefeito, noticiou que não exigirá mais o passaporte vacinal. Não será mais exigido o passaporte vacinal no Rio de Janeiro para eventos, para quaisquer necessidades anteriores ao passaporte vacinal. Porém, a nossa grande e querida BH ainda não libera o uso de máscaras em locais fechados. Não há sequer uma previsão de quando nós poderemos deixar de usar as máscaras em locais fechados. Na verdade, nenhum de nós consegue entender essa decisão da Prefeitura de Belo Horizonte. Luiz Fernando já disse que esteve na Europa, disse na sexta-feira que esteve na Europa e que lá em nenhum dos lugares se usava mais a máscara. Os números indicam, e antes de passar para os talkers, para que estejam embasados na sua opinião, nós vamos exibir aqui os números dos boletins epidemiológicos. Primeiro, o boletim epidemiológico do estado do Rio de Janeiro, que deve estar passando aí daqui a pouquinho,
para a gente poder ver os números da Covid no boletim epidemiológico do Rio de Janeiro. Dá para colocar para a gente aí esses números do boletim epidemiológico do Rio? Olha, no Rio de Janeiro, média móvel de casos, 2.085 casos com 11 mortes. Em Minas Gerais, média móvel de casos, 447 casos com 15 mortes. Belo Horizonte, o último boletim que nós temos de aí está do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, e agora o último boletim de Belo Horizonte, que é no dia 19 de abril, 242 casos, menos 81%, e 4 mortes, menos 49%. Rodrigo, nós estamos vendo aqui uma situação, nós já discutimos aqui durante a semana, você nessa semana esteve aí correndo, comemorando seu aniversário, trabalhando muito, nós já discutimos aqui um pouco sobre isso. Os números indicam que Belo Horizonte parece que está apartada da realidade do resto do Brasil e do mundo. Só Belo Horizonte e Belém, no Pará, é que até agora não liberaram o uso das máscaras em ambientes fechados. Com esses números, com tudo que a gente está vendo no Brasil e no mundo, justifica ainda estamos aqui discutindo se vamos ou não vamos mais usar máscara em locais fechados? Ô Paulo, a gente enxerga que existe uma realidade paralela em Belo Horizonte. Os Covid lovers, né? Parece que eles têm uma visão e um plano contra a Covid diferente do restante do planeta. Não se justifica ainda usar máscaras em ambiente fechado, a obrigatoriedade da utilização das máscaras. Quem quiser utilizar tem essa liberdade para que possa utilizar. E em Belo Horizonte ainda é obrigatório mesmo para aqueles que se sentem confortáveis, seguros e tranquilos para poder utilizar quando lhe for conveniente. Agora, isso é desde sempre, falamos várias vezes, Belo Horizonte quer bater todos os recordes. Já ficamos na cidade que mais tempo ficou sem máscara, sem aula, foi a cidade que mais fechou o comércio e agora bateremos o recorde dessa cidade. Eu acho que está esperando Belém do Pará fechar, Paulo, que é a única que ainda obriga, para que a gente consiga sim falar que realmente a gente teve todos os números contra a população e a favor dos Covid lovers, né? As pessoas que são literalmente aficionadas com esse tema e não podem parar de nos deixar aí sempre com esse receio, esse medo, esse pânico que hoje já não se justifica. Anteriormente faz total sentido, apoiamos, era necessário, mas hoje em dia isso já caiu em desuso. Claré, você já na sexta-feira, você, Luiz Fernando, debatemos esse tema. Não, o Claré não estava na sexta, mas ele falou na quinta-feira sobre esse tema e o Luiz falou na sexta-feira. Mas agora nós temos os números, Claré. E por esses números, Belo Horizonte tem aí uma queda de 81% nos casos de internação por Covid e queda de 48%, se comparado com o último boletim, no número de mortes. São 242 internações por Covid e 4 mortes. Nós não estamos pior do que o Rio de Janeiro, Claré. O que está acontecendo? Depois de tudo isso, depois de conversarmos, depois de comentarmos, depois de tudo que a gente disse, a gente traz os números e se depara novamente com uma discussão que parece que já passou da hora da gente ter, né? Ô Paulo, bom, primeiro vamos dar um passo atrás para entender o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tinha, no seu comitê lá de saúde, tinha se proposto no seguinte: quando a gente chegar a 70% da população com dose de reforço, a gente vai deixar de exigir o passaporte vacinal. Né? Não estou nem falando de máscara mais não, lá já não tem máscara há muito tempo, mais de 2 meses, salvo engano. Mas era o passaporte de vacina. Eles não chegaram nos 70%, mas os números estão caindo, assim como em Belo Horizonte. É bom senso. Né? A gente tem que rever as metas na medida que a coisa vai desenvolvendo. Percebeu-se no Rio de Janeiro que mesmo sem os 70% com dose de reforço, está caindo exatamente o que está acontecendo em Minas Gerais. E olha, sinceramente, depois de um show lá, Carnaval da Sapucaí, que a gente viu, aqui em Belo Horizonte, teve um show no Mineirão, agora recente, basta você sair na rua no final de semana. Depois de tudo que a gente está vendo, essa máscara é uma hipocrisia. E olha que nós não estamos falando de máscara aqui. Nós estamos invejosos dos cariocas, não é nem pela máscara mais não, que isso já caiu tem meses, já vai para 3 meses. Nós estamos falando do passaporte de vacina, nem isso eles pedem mais para entrar em lugar nenhum. Então nós estamos muito atrasados, Rodrigo Carneiro foi feliz aí. É a gente e Belém, que é governado pelo PSOL. E aí, o que é uma crítica ao PSOL? Não, estou mostrando que é uma questão de ideologia. Largaram a ciência para lá, acabou a ciência, agora é só ideologia em Belo Horizonte,
no que diz respeito à Covid. Luiz, você comentou sobre isso na sexta-feira, mas nós temos um dado que hoje eu até revelei no Central, que é um dado que fala a respeito do objetivo da Prefeitura de Belo Horizonte em só conceder a liberação das máscaras em locais fechados quando nós tivéssemos na vacinação de crianças de 0 a 5 anos, aliás, de 5 a 11 anos, desculpe, de 5 a 11 anos, um número superior a 70%. Na primeira dose, são 74% de crianças vacinadas. Na segunda dose, são 34% das crianças vacinadas. Eu confesso, e eu disse isso hoje no Central, que eu não consigo entender o porquê dessa diferença. Você não acha que se um pai e uma mãe levam uma criança para a primeira dose, eles não estão convencidos de que tem que ter a segunda dose também? Por que essa diferença, Luiz? Paulo, às vezes eles estavam convencidos de que deveria ter a primeira dose e nesse meio do caminho, nesse processo, eles foram convencidos por alguma outra coisa de que não deveriam tomar a segunda. Eu acho que é um contrassenso, já que já tomou a primeira dose e a criança não teve nada, é um contrassenso a ideia de que não vá tomar dose de reforço, se perca o trabalho da primeira dose, né? O trabalho que se teve, inclusive, para construir a vacina, para fazer a vacina, para fabricar a vacina, o trabalho que ele teve para levar a criança lá, a dor que a criança sentiu local lá no braço, o mal-estar que ela passou de um dia para o outro, se perde isso tudo porque a imunização deixa de ser minimamente eficaz. Então, acho que se tomou uma, tem que tomar a segunda. No nosso caso, se tomou a segunda, tem que tomar a terceira. Porque tem que confiar. Nós não estamos falando disso aqui o tempo todo, confiar na ciência. Agora, sobre a questão de Belo Horizonte, é o que todo mundo já disse aí. Não tem cabimento nenhum. A gente precisa entender o que está por trás disso. O problema é que a gente só tem como entender se a prefeitura falar. E falar honestamente, olho no olho. E, pelo visto, não teve essa boa vontade ainda partindo de lá para cá, não. Eu vou trazer um outro dado, Luiz, que é um dado que me incomoda muito, porque hoje nós até discutimos isso antes de entrarmos no ar no Central. Quando nós entramos no ar no Central, hoje nós conversávamos um pouco sobre essa realidade dos números serem tão gritantes em diferença da primeira para a segunda dose. E algumas teorias foram aparecendo. A primeira teoria é de que os pais, já convencidos de que a primeira dose podia fazer efeito, não levaram para a segunda dose. Ficou meio nebulosa a teoria, mas apareceu a conversa. E a segunda, talvez, a teoria que mais tenha nos levado a entender o que está acontecendo em Belo Horizonte. Nós estamos recebendo há pelo menos 20 dias uma série de reclamações com relação à vacinação para crianças em Belo Horizonte. A primeira delas diz respeito à mudança de locais por parte da Prefeitura, deixando no portal locais que já não estão mais vacinando crianças. E a segunda delas é aquela velha história que já discutimos aqui, de que você só pode vacinar se você chegar no posto de saúde e do posto de saúde você tiver 5 pessoas para poder usar os 10 mililitros de vacina, 10 ml de vacina que tem num frasco, porque são 2 ml para cada pessoa que será vacinada. Então, a gente não consegue entender realmente por que é que não se faz um mutirão, por que é que não se vacina em escolas, por que é que não se vacina por região. A gente não consegue entender. E vincular, e aí eu vou repetir o que eu disse no Central, vincular a vacinação de crianças em segunda dose à liberação de máscaras em ambiente fechado é, para mim, uma enrolação. Tem até um nome em inglês, chama embromation. É isso aí. É enrolação da pior categoria, aquela que está se fazendo em Belo Horizonte. Podemos mudar de assunto, meninos? Vamos mudar de assunto? Vamos? Porque a gente já falou tanto de máscara. Vou aproveitar e jogar minha máscara fora, não vou usar mais mesmo. Pronto, dane-se. Vamos lá. Vamos agora para o nosso segundo assunto de hoje. Segundo assunto de hoje, nós vamos falar a respeito de uma fala do ministro Luiz Roberto Barroso falando para estudantes brasileiros na Alemanha. Luiz Roberto Barroso participava por videoconferência de um evento para estudantes brasileiros na Alemanha. E ele diz que assiste a movimentos que tentam jogar as Forças Armadas na política. Considera isso uma tragédia para a democracia e para as Forças Armadas que levaram 3 décadas para se recuperar do desprestígio do regime militar. Elogiou a atuação das Forças Armadas até o momento e afirmou que elas estão sendo orientadas
para atacar o processo eleitoral brasileiro. O ministro da Defesa repudiou em nota qualquer relação com as Forças Armadas, disse que é um absurdo alegar que as Forças Armadas tenham recebido uma suposta orientação para efetuar ações contrárias ao sistema eleitoral. E disse, abre aspas, afeta a ética, a harmonia e o respeito entre as instituições. Clara, começo com você. Você acredita que dentro do Exército possa existir uma corrente que queira politicamente desestabilizar o uso do sistema de urnas eletrônicas no Brasil? Paulo, o Exército ele foi convidado pelo próprio Barroso, lá atrás, né, via TSE, para acompanhar em um comitê, tinha um comitê de segurança das urnas e tal, para acompanhar essas urnas, dar opiniões no processo eleitoral para que tudo seja muito transparente, para que tudo seja muito seguro, ainda mais nesse momento de polarização do país. O Exército topou, falou, vou acompanhar, então ele faz parte de um grupo que já há algum tempo, alguns anos, acompanha esse processo eleitoral, dando pitacos, né, fazendo sugestões, encontrando defeitos, e a minha opinião, né, o meu achômetro aqui, o meu achismo, é que ele não está muito satisfeito com as sugestões e apontamentos do Exército. Então ele está levando para outro lado. Talvez ele quisesse só a participação do Exército nesse processo para falar, olha, o Exército acompanhou, as urnas são seguras, o processo é seguro. Mas não, como o Exército está fazendo a sua função, não está ali só para esquentar uma cadeira, e está fiscalizando, e está opinando, e está apontando defeito na urna eletrônica e no processo como um todo, talvez ele esteja chateado, talvez ele não esperasse algum player, que no caso é o Exército, que realmente apontasse defeitos no processo eleitoral. Isso é o que eu acho, isso é o que eu acredito que esteja acontecendo. Porque, olha, ele não apontou nada, ele não trouxe nenhuma prova, ele simplesmente jogou a palavra ao ar. Tudo leva a crer que ele está insatisfeito com a efetividade do Exército nesse processo de transparência das eleições. Rodrigo, eu entendo, não sei se você entende assim, o Supremo Tribunal Federal, o STF, ele é uma instituição. As pessoas, diz a Constituição, inclusive, que é um poder, mas eu tenho lá minhas dúvidas com relação a isso. O Exército é uma outra instituição da República. Você não acha que esse tipo de antagonismo, que a politização dessa discussão, principalmente por parte do ministro Luiz Roberto Barroso, prejudica um ano eleitoral tão fadado a ter tanto dissabor para a gente administrar? Paulo, acho que todas as instituições no Brasil hoje, elas se tornaram politizadas. O STF, que naturalmente em qualquer lugar do mundo não sobe em palanque, não faz nenhum tipo de campanha, não tem, é avesso a se expor à exposição, aqui no Brasil é o contrário. 100% as falas são politizadas, ideológicas e com cunho, com a ideologia própria de cada um dos ministros, tanto pró quanto contra o governo. A gente, na minha opinião, deveria ter coerência e sermos contra a qualquer tipo de ideologia que seja postada por eles, falada, em qualquer tipo de evento, até mesmo se abster de alguns tipos de declarações, porque isso acaba realmente criando esses atritos entre os poderes. Naturalmente, é difícil no Brasil você apontar o dedo para alguém que é um exemplo naquilo que se diz seguir a liturgia do cargo. Todos hoje acabam influindo muito sobre o poder que não os compete e, dessa forma, enfraquece ainda mais aquele discurso que eles deveriam estar protegendo. No caso do Barroso, a partir do momento que ele se posiciona da forma como ele se posicionou, coloca as pessoas que já estavam seguras, ou até aqueles que estavam um pouco inseguros com relação ao pleito eleitoral, com mais dúvidas do que certeza. Porque é importante a gente entender que todas as acusações, principalmente vindo do ministro do Superior Tribunal, ela precisa vir embasada. Ela é o maior cargo, ele representa a lei na sua maior instância. Como que uma pessoa dessa se coloca na posição de fazer uma acusação tão grave sem apresentar nenhum tipo de prova? Até o momento não foi apresentado por ele a prova daquilo que ele afirmou. E jogar conversa ao vento para uma turma de alunos da Alemanha, como se fosse algo banal ou sem grandes responsabilidades, não existe isso para um cargo no qual ele ocupa.
qualquer frase maldita por ele num bar, em uma reunião ministerial, em uma conversa informal, ela será levada ao pé da letra. É o ministro do Supremo Tribunal. Então a gente tem que levar isso em consideração. E sim, é extremamente politizado. E ele se contradisse. E aí sim, traz mais instabilidade para o Brasil, para os brasileiros, para aquelas pessoas que estão buscando enxergar em algumas dessas instituições algo que possa ser chamado de sério. E até hoje não tem. Luiz Fernando, Barroso se excedeu? O comandante, o ministro da Defesa, aliás, ex-comandante-geral do Exército, se excedeu? O tom da conversa é uma conversa que poderia ter sido resolvida de outra maneira, ou a partir da ação de Barroso, a reação do Exército está correta? Ô Paulo, deixa eu começar essa parte aqui da nossa fala. Eu quero mandar um abraço especial para um senhor de 90 anos que está nos acompanhando aqui, acompanha todo dia, o senhor Zezito, que é tio do meu amigo Fábio, aqui de Varginha, que está lá nos acompanhando, firme na TV. Senhor Zezito, um abraço, obrigado pela audiência. Ô Paulo, é tudo isso aí que o Rodrigo falou e mais um pouco. Só que a gente não pode esquecer, nós falamos aqui na sexta-feira, o grande problema para mim, hoje, na minha opinião, gente, nós estamos dando aqui opinião, na minha opinião, o grande problema do Supremo Tribunal Federal é o tanto que os ministros gostam de aparecer. Isso vale também para o ministro Barroso, que é ministro do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Eles gostam muito de aparecer, gostam muito de dar declarações, de dar palestras, de falar para grandes audiências e de dizer frases de efeito, frases que vão causar algum impacto, porque isso vai dar a eles visibilidade na mídia, visibilidade na televisão, visibilidade nos jornais. Isso é ruim para julgador. O julgador tem que ser mais discreto, porque ele precisa proferir as decisões dele, os votos dele, por escrito dentro da corte. Muitas vezes no plenário da corte. Lá é o lugar que ele deve falar, quando ele está proferindo um voto dele. Porque ele falar antes, ele contamina o processo, ele politiza o que não tem que ser politizado, e ele faz a mesma coisa que ele critica de outros entes. Por exemplo, várias vezes o presidente Jair Bolsonaro também foi para redes sociais, em lives, para falar ou levantar suspeições sobre o processo eleitoral, sobre o processo de voto, sem apresentar provas. O general Braga Neto disse ano passado que as eleições só iam acontecer se fossem com voto de papel. O general Heleno disse que precisa tomar Lexotan para não fazer o presidente da República, ou não orientar o presidente da República a tomar medidas mais drásticas contra o Supremo. Então nós já temos declarações bombásticas, atemporais e destemperadas o suficiente para tumultuar esse tipo de processo. A gente não precisava que o judiciário reforçasse e piorasse isso com declarações do outro lado, como resposta a essa conversa toda que a gente tem escutado nos últimos meses aí. Eu acho que só piora, só agrava o processo e faz o que ele critica que os outros façam também. E eu acho que isso talvez seja o pior. Eu não vejo justiça quando você age como a pessoa que você está acusando de fazer errado. O que eu acho mais curioso ainda é usar uma conversa absolutamente descabida com estudantes brasileiros na Alemanha para colocar um tema que aqui no Brasil já é um tema muito delicado. Eu não consigo entender, mas o Cláudio está bravo com a gente aqui. Paulo, desculpa, você não acha que pode ser intencional isso também, não? Eu acho que a partir do momento que... Eu tuitei hoje uma frase que é com relação às guerras. Elas são... não se faz guerra argumentando através das verdades, é sempre criando uma mentira. E você pode estar insuflando um fato, às vezes, mais polêmico, para poder que se crie uma verdade que não, de fato, simplesmente para que esse ruído se cresça ao ponto de que as pessoas comecem a acreditar. Assim como a invasão no Iraque, sobre as bombas de destruição em massa, que tanto foi alardeado pelo Bush. Ninguém viu essas bombas, assim, também como na era do Obama, quando fizeram a invasão novamente, a gente vê eles criando mentiras para justificar atos no qual, através do diálogo, não faria sentido. E aí você começa a semear, plantar uma semente com relação ao fato para que o povo, a população, se vire contra o outro poder e, com isso, você acaba atingindo o seu objetivo, que é enfraquecer aquele poder, sustentando você como um bastião da moral e da honestidade. Então eu sinto também que estes poderes brincam muito com meias verdades, com o seu ponto de vista ideológico, para que se crie a fumaça necessária para o ambiente ser favorável àquilo que eles se pleiteiam.
Você não enxerga isso também não, Paulo? Na verdade, o meu grande medo é essa confusão que os ministros do STF estão insistindo em fazer com o Brasil. Eu vou repetir um pouco do que eu disse hoje no Central 98. Nós estamos assistindo nessa semana um destempero por parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre Barroso escolhe uma dosimetria de pena para um crime que não é previsto em lei. Luiz Roberto Barroso, Paulo. Não, o ministro Alexandre de Moraes. Peraí, calma. O ministro Alexandre de Moraes. Luiz Roberto Barroso, você misturou os dois nomes. O ministro Alexandre de Moraes, eu misturei. Essa hora da noite a confusão mental é maior. O ministro Alexandre de Moraes, ele erra na forma do julgamento do deputado Daniel Silveira, não tenho nenhuma simpatia por ele, mas erra na forma de julgamento do deputado Daniel Silveira quando prevê um crime que não existe na nossa Constituição, ou no nosso Código, que é o crime de opinião, de emissão de opinião, não existe, alguém conhece? E ainda uma dosimetria de pena inexistente naquilo que poderia ser escolhido por um crime que não existe. E aí causa esse tumulto todo. O ministro Barroso pega uma conversa com estudantes da Alemanha e videoconferência toca esse fogo todo. Mas o Cláudio está bravo com vocês e comigo também. Os talkers estão na linha de tiro do Cláudio, porque ele diz assim, olha, quer dizer então que o Exército não está politizado, na opinião de vocês? Esqueceram os twitters de Vilas Boas, na época do Lula? Esqueceram o tanto de militar que ocupa a posição no governo? O Cláudio está bravo aí. Como é que vocês respondem ao Cláudio? Paulo, é impressionante quando a pessoa também tem um ouvido que é conveniência, né? Eu vou ouvir apenas aquilo que me convém. A gente acabou de falar, todas as instituições estão politizadas, inclusive o Exército. Quando a gente fala todos os poderes, a gente está incluindo o Exército, a gente está incluindo o Executivo, o Legislativo, a gente está incluindo o STF de uma forma bem mais veemente pelo fato de ter sido o ministro Barroso, neste momento específico, em tratar o tema de forma politizada. Então a gente não está selecionando apenas o STF, nem, Paulo, só te corrigindo, não gosto de tratar tudo como uma... generalizando. Não são todos os ministros, não. Alguns ministros, sim, estão mais politizados do que os outros. Acho que ainda existe coerência dentro do STF, poucas mais existem. Não vou aqui também enumerar quais, porque eu não quero ser processado, mas a gente já criticou todos os outros poderes. Acho que existe uma inversão de valores e de noção para que cada um deles foi criado e para que eles devem servir também. É do mesmo modo que a gente já falou aqui anteriormente, algumas vezes, que não cabe ao Exército interferir no processo democrático ou ser garantidor da democracia. O Claré até outro dia falou muito bem sobre isso, né, Claré? Você outro dia pontuou muito bem isso. O Exército não é garantidor da democracia em hipótese alguma, né, Claré? Não, ele garante a ordem ali e as instituições, obviamente, com a indicação do presidente, aprovação no legislativo, né? O que me deixa, assim, para o Cláudio especialmente, que eu acho que tem que ficar muito claro, Cláudio, aqui nós não estamos... Eu também sou contra Exército em cargos políticos, né? Pessoas do Exército, também sou contra. Ninguém falou que não está politizado, mas nesse caso específico, que gerou a crítica do Barroso, o Exército foi convidado pelo TSE a participar de um comitê para contribuir com sugestões e críticas no processo eleitoral. Talvez se esperava que ele fizesse ali um papel de ficar quietinho e carimbar, mas não. O Exército não se furtou do seu dever e ele tem especialistas da área de tecnologia. Ele apontou aqui e ali os defeitos que tem. Agora, só dentro do mesmo assunto, olha como é que, não sei se vocês vão relembrar, no início, quando o Bolsonaro começou a ir muito no cercadinho e dava aquela confusão toda, dava abertura para a imprensa, o Michel Temer, ex-presidente, chamou ele e falou assim, Bolsonaro, fica passando em cercadinho não, uma vez por semana seu porta-voz fala, de vez em quando você fala, não dá abertura para isso. Então eu peço aqui para o nosso querido Michel Temer, dá o toque no Barroso, juiz fala nos autos. Bom, Luiz Fernando, eu estou aqui discutindo uma outra questão aqui com o Vinícius. O Vinícius está dizendo para mim que de vez em quando a gente esquece de ponderar os dois lados e eu queria que nós fizéssemos isso com mais determinação mesmo. Eu até acho que tem hora que o Vinícius me pontuou umas coisas aqui dentro. Você vê razão em Barroso, porque o Cláudio acha que nós só usamos a forma de argumentar contra a posição de Barroso e que não tivemos a autocrítica para falar do Exército.
Você vê algum acerto na fala de Barroso? Barroso poderia ter usado isso como um argumento válido para a discussão da democracia no nosso país? Ô, Paulo, eu fiz esse contraponto, né? Eu fiz esse contraponto. Eu falei das outras coisas que são ditas do outro lado que ajudam a tumultuar o processo. Por quê? Tem uma confusão gigante acontecendo entre liberdade de expressão e responsabilidade. Gente, é óbvio que todo mundo tem liberdade de expressão e pode falar o que quiser. O ministro Luiz Roberto Barroso deve ter o direito de se expressar da forma que ele quiser e falar o que ele acha, para onde ele quiser. Só que ele não pode fazer isso enquanto ele representa um órgão como o Tribunal Superior Eleitoral. Porque nesse momento, quando ele fala isso, quem está falando é o Tribunal Superior Eleitoral. Quando um membro qualquer, um general qualquer do Exército fala, ele não está falando em nome do Exército. Quando o comandante-geral das Forças Armadas fala, ele está falando em nome do Exército. Existe uma diferença muito grande entre uma coisa e outra. E isso precisa ser balanceado. Não é tolir a liberdade do cara se expressar. É ele saber que o cargo que ele ocupa tem uma responsabilidade. Se eu cobro isso aqui diuturnamente do presidente da República e de ministros, eu tenho o direito de cobrar também do ministro Luiz Roberto Barroso. Eu não estou tolindo dele o direito de se expressar. E não deixei de fazer esse contraponto. Tem um rapaz aqui que está lembrando, acho que é o Leandro, está lembrando aqui no chat da 98, e as provas que o Bolsonaro falou que tinha nunca apresentou. Eu falei exatamente isso. Está dentro da minha linha de raciocínio e eu acho que a gente tem que ser coerente. Então, acho que não, Paulo, ele não tem razão, ele tem que tomar cuidado com o que ele fala enquanto ele for presidente do Tribunal Superior Eleitoral, sim. Isso é o prenúncio de um ano eleitoral tumultuado? Isso é um prenúncio... de agora, não. Prenúncio de muito tempo. Mas parece que agora, em abril, os ânimos resolveram se acirrar. Talvez porque nós estejamos aí há 6 meses do processo de votação da eleição, do dia da eleição. Isso é um prenúncio de que as coisas daqui para frente vão se polarizar muito mais, Rodrigo? Ou ainda dá tempo da gente colocar a cabeça no lugar, pensar um pouco na sobrevivência da democracia no país, das regras republicanas de relacionamento? Ainda dá tempo ou o caldo já entornou? Ô Paulo, o brasileiro não tem uma semana de paz. Assim como a gente vem aguardando que os ministros comecem a atuar da forma como a gente espera deles, com neutralidade, sem os roupantes ideológicos ou então pessoais, como foi o caso do Alexandre de Moraes, numa determinação aí que acabou levando o Daniel da Silveira, que eu, de novo, toda hora que a gente vai falar, parece que a gente está defendendo a pessoa. Eu necessariamente estou me atendo apenas à questão da desproporcionalidade do que foi colocado para ele como uma pena. Foi desproporcional e é inconstitucional pelo aquilo que ele foi condenado. Então, acho que faltou ao STF olhar que esse corporativismo que eles estão atuando ultimamente está levando embora a credibilidade que eles teriam para qualquer pessoa da população, tanto na direita quanto na esquerda, como centro. Eles estão perdendo credibilidade. E sim, Paulo, eles entraram na campanha de uma forma muito clara. Seja o Barroso com as críticas que foram feitas agora ao Exército, ou ao próprio presidente, quando ele o criticou, assim como Alexandre de Moraes e outros ministros por aí foi. E o Luiz falou super bem, eles têm o direito e eles têm a liberdade para poder falar daquilo que ele quiser e bem entender. Só que eles precisam ter a responsabilidade de demonstrar que eles terão coerência e neutralidade para tratar qualquer tema de forma impessoal. Eles podem e devem ter, sim, as suas ideologias. Acho que é igual quando a gente fala sobre jogadores não ter o seu próprio time do coração. É evidente que isso é mentira, mas eles precisam ser profissional. E a gente espera que um ministro ele tenha a capacidade de se abster ideologicamente e focar tecnicamente no seu julgamento. Com esses depoimentos, qualquer um, tanto da direita quanto da esquerda ou do centro, olha para um STF ideológico e com isso você perde a neutralidade e assim também a capacidade da gente julgar eles como pessoas ilibadas e detentor aí do poder supremo da nossa legislação. E, de verdade, cai por terra inúmeros outros argumentos que poderiam vir deles com relação à segurança eleitoral. Aí você fomenta ainda mais os extremos com relação ao tema, no qual eles dão subsídio para que as pessoas também peguem carona nesse depoimento para se vitimizar e falar sobre
o risco das eleições serem politizadas e terem aí qualquer tipo de dano, seja ao presidente ou o Lula ou quem quer que esteja concorrendo, e realmente não contribuiu absolutamente com nada. Se a intenção dele foi trazer qualquer tipo de segurança para aquelas pessoas que ele estava falando ou para a população, foi errado. Eu tenho que ir pro break agora, Rodrigo. Peraí, porque o Vitor falou, tem que ir pro break, eu tenho que ir pro break. Desculpa, eu tenho que ir pro break. Eu não posso transgredir essa regra. É a minha lei. Break, a gente volta em 45 segundos. Estamos apresentando 98 Talks. Minas sempre foi o coração pulsante do Brasil. Sempre plena de ideias, liderança, ação e produção. Agora tem que dar um novo salto de desenvolvimento, modernizando seus setores tradicionais e abrindo novas frentes com modernas tecnologias. Isso, junto com uma melhor educação, vai gerar mais empregos e oportunidades para todos, em especial para os que mais precisam. O PDT tem projeto para isso. PDT, para mudar a sua vida, para mudar o Brasil. Jornal da Record. Hoje, 7:55 da noite. De volta, 98 Talks. Estamos de volta com o nosso 98 Talks. Eu sei que aí no chat que o Luiz Fernando está acompanhando lá de Varginha, a conversa está rápida, a conversa está pegando fogo, tem muita gente concordando e discordando da gente, ainda bem, porque isso fomenta uma discussão que eu acho proveitosa, até porque nós possamos entender qual é a função do STF, na verdade, qual é a função das Forças Armadas, na verdade. O que nós, os cidadãos, queremos do STF, o que nós queremos das Forças Armadas, enfim, essas são questões fundamentais. Mas, amigos, os ministros do Supremo Tribunal Federal estão defendendo o perdão de Bolsonaro a Daniel Silveira, que ele não seja suspenso, pelo menos por agora, e que esperam que sejam aguardados os próximos passos nesse processo, no processo Daniel Silveira, que, lembramos, ainda não está concluído, para tomar uma decisão final. Os ministros avaliam que é melhor jogar para frente a decisão sobre o decreto do presidente. O objetivo é tentar baixar a temperatura entre os poderes. Claré, começo com você, porque o nobre causídico tem talvez informações preciosas a nos dar. Existe chance do perdão de Bolsonaro ser revogado? Os ministros estão trabalhando com o tempo para entender melhor se o perdão a Daniel Silveira será revogado ou não, ou pronto, já está consolidada essa questão, vão partir para outros detalhes do julgamento. Não, Paulo, moramos no Brasil, país da insegurança jurídica. Então, com certeza, o STF pode e acredito que vá derrubar o indulto da graça, né, o decreto presidencial, apesar de ser totalmente constitucional e legal. Mas, infelizmente, está nas mãos do STF. Mas veja o que eu tenho pensado, Paulo. Por que o STF está segurando essa onda? Se o STF derruba esse decreto, ele basicamente derruba o decreto. Volta o Daniel Silveira, vai tomar sua pena lá de 8 anos, mas ele basicamente elege o Bolsonaro. Por quê? Olha que interessante. Se o STF derruba esse decreto, Bolsonaro tem 3 caminhos. Recuar, desistir. Larga para lá. O outro caminho, acenar ao Senado para que o Senado busque justificativas do STF e talvez até impeachment de ministro. Isso não vai acontecer. E a terceira e última opção seria o Bolsonaro buscar aí as Forças Armadas, né, para trazer a tranquilidade, o poder das instituições, mas ele não tem esse poder constitucional, ele precisa da aprovação do Congresso. Sabemos também que o Congresso não vai aprovar isso, até mesmo porque o Congresso concordou com a prisão do Silveira lá atrás, né, por mais de 300 votos a favor da prisão. Então, sabemos que vai cair o decreto, vai. Infelizmente, vai caber ao STF essa decisão. O Bolsonaro não vai ter muito o que fazer, porque as opções que eu dei aqui não terá sucesso, mas ele vai estar reeleito, porque ele vai puxar com ele todas aquelas pessoas que tiverem algum tipo de birra com o STF ou que estiver lutando pelo direito da opinião. Então, eu acho que é isso. O STF voltou e falou, calma, vamos esperar essas eleições, vamos ver como é que as coisas caminham. É isso que eu acho. Rodrigo, você acha que os ministros do STF estão certos quando entendem que deve-se primeiro baixar a poeira e depois que a poeira baixar, começar a conversar a respeito da atitude do presidente, mesmo porque ainda não terminou
o julgamento do Daniel Silveira cabe recurso, embargo de declaração. Não está concluído o julgamento dele ainda. Você acha que os ministros estão certos em fazer essa jogada para tentar baixar a poeira? Ou pensa como Claré? Ô Paulo, se fosse uma casa onde eles tratassem o tema de forma não ideológica, técnica, não precisaria desse tempo, porque eles já saberiam que não tem absolutamente nada de inconstitucional da atitude do presidente. Com relação ao que já foi feito com o Daniel da Silveira, que foi uma pena desproporcional, inconstitucional, no qual eles acabaram transformando um agressor que deveria, sim, ter uma pena muito mais reduzida, acho que é de 1 ano e meio máximo que poderia pegar aquilo que ele foi acusado, e tratasse de forma técnica desde o início esse tema do Daniel Silveira, eu acho que já demonstra que o STF ele precisa, sim, de um tempo para poder esfriar, porque eu acho que os ânimos internamente devem estar aflorados e eles podem cometer o seu segundo erro com relação a isso. Claré falou muito bem que, assim o fazendo, transforma o Bolsonaro em mais um herói, no qual ele irá se unir à direita, o centro, a todos aqueles detratores do STF, que até mesmo acredito que o próprio Daniel merecia uma pena, mas acha que essa pena que foi dada pelo STF é desproporcional. Todos eles se uniriam a favor do presidente, então facilitaria ainda mais a eleição do mesmo. Então, um tiro no pé. Já foi um tiro no pé inicialmente, que foi corrigido pelo presidente, e aqui eu não estou aqui colocando ordens de valores, se mereceu ou não mereceu, estou colocando só a questão da Constituição, daquilo que o próprio Claré e todas as pessoas que falaram com respaldo de conhecimento legal afirmam que literalmente o STF extrapolou na pena, foi desproporcional, e agora cabe a eles aceitar calado, na minha opinião estratégica, e deixar o barco correr e se preparar para a próxima briga, porque parece que é isso que virou agora a relação entre os poderes. Cada dia eles criando uma briga nova, para que eles possam aí se confrontar e, naturalmente, atrapalhar a eleição do outro. O Claré... Rodrigo, engraçado... Diga. Só um comentário, Paulo, engraçado. O Rodrigo falou da dosimetria das penas. Rodrigo, se fosse para achar algum crime ali, naquela história toda do Daniel Silveira, seria o de ameaça. Foi aquela ameaça do vou dar uns tapas no cabeça de ovo, que o ministro até riu na hora, que leu. Enfim, não me parece uma ameaça séria. Mas se fosse levado a sério, o crime de ameaça é 1 a 6 meses. O resto é por atacar a democracia e tal. Aí eu te pergunto, quando o Barroso traz essas denúncias sem prova lá na Alemanha, será que não poderia ser entendido também que estaria atacando a democracia? Compreende como uma coisa subjetiva e perigosa? Luiz, você tem um comentário do nosso chat aí, do nosso chat da conversa, o chat da opinião. Que comentário é esse, Luiz? Só uma coisa antes. Eu tinha pedido para não falar sobre esse assunto, porque eu já esgotei tudo que eu tinha para falar sobre ele. Mas, claro, eu acho que é diferente você convocar seguidores para derrubar ministros do STF, invadir o STF, é diferente de você apresentar, seja lá o que for, sem prova. O presidente também fez isso, nós já falamos sobre isso aqui. Só uma coisa que... Sim, não, mas, Luiz Fernando, é o seguinte... só um parênteses. Você tem razão, né? O presidente já fez isso sim, e eu entendo que o Barroso fez a mesma coisa que o presidente fez em relação às urnas eletrônicas, ele fez agora em relação à lisura do processo, sem ter qualquer prova. Agora, se a gente for pelo lado de vamos invadir o STF, se a gente considerar que um simples deputado dos 513 atrás do computador tem todo esse poder, imagine um líder como Lula, que sugeriu ir buscar nas famílias, nas casas dos parlamentares que são oponentes a ele, o diálogo. Aí sim, por que o Lula, então, também não está levando 8 anos? É complicado. Concordo plenamente, tá? Eu também acho que é a mesma. Eu falei isso aqui, inclusive, é o mesmo tipo de ameaça, só feita numa instância diferente. O Claudinei Castro, o mais grave do Barroso pode ter sido a fala dele publicada, ou uma fala dele pública, a Tabata do Amaral, quando ele chamou o Bolsonaro de nosso inimigo. Isso só mostra o que nós estamos falando aqui desde o começo, Claudinei, dessa politização. A pergunta do Claré é o seguinte: o Ricardo fala, Claré, fala do desvio de finalidade, fala para a gente sobre desvio de finalidade, tal como na tentativa de nomeação do Lula para ministro da Dilma. Sim, interessante. Existe realmente essa... Você pode desqualificar um decreto, uma nomeação, por desvio de finalidade. No caso da Dilma, tinha uma gravação que, graças ao Moro, vazou,
né? Onde ela basicamente combinava, se vierem atrás de você, pega o termo de nomeação e mostra que você foi nomeado, ou seja, ele guardou um contrato de gaveta, nomeação de gaveta, para o caso dele ser preso ou surgir alguma coisa em relação a ele. Isso é um desvio de finalidade. No caso do Bolsonaro, qual seria o desvio de finalidade? O indulto da graça é individual. Tem muita gente errando nisso, falando, mas cadê o princípio da impessoalidade? É individual, ele está previsto como individual. E no caso Bolsonaro, se fosse para salvar um amigo, eu concordaria que existiria o desvio de finalidade. Mas não me parece que é para salvar um amigo. Me parece que tem a ver com a liberdade de expressão e de opinião no Brasil. Mas, sem sombra de dúvidas, o que o STF utilizará para derrubar o decreto é a questão do desvio de finalidade. O Claré gosta muito de postar no Twitter. E eu acho que agora ele vai postar no Twitter X. Porque Elon Musk, o homem mais rico do mundo, vai se tornar proprietário único da rede social ou do microblog Twitter. Foi anunciado hoje a compra de 100% da empresa por parte de Elon Musk, o fundador da Tesla, da SpaceX, e ele promete melhorias na ferramenta, principalmente no que diz respeito à liberdade de expressão. O valor da compra representa 127 vezes o preço pago por Jeff Bezos pelo Washington Post. Ele comprou o Twitter por uma bagatela de 125 milhões de dólares. Bilhões. Bilhões. Se ele quiser... Não, milhões. 125 milhões de dólares. Não, Paulo, ele pagou 44 bilhões de dólares. Então é isso, já converteram aqui esse negócio aqui para 44 bilhões de dólares. Vamos lá. O importante para a gente contextualizar aqui é que se ele quiser comprar o meu Twitter por R$1.000, eu estou vendendo agora minha conta no Twitter para ele, pode depositar em Pix, que está resolvida. Mas isso é bom negócio para o Twitter, Rodrigo? Você que gosta muito de falar um pouco sobre as redes sociais. É bom negócio para o Twitter? É bom negócio para os usuários? O Twitter pode ganhar uma nova forma, uma nova dinâmica de funcionamento? Ô Paulo, é muito interessante porque essa compra ela se faz no discurso do Elon Musk, né, que agora que eu aprendi o nome dele, não é Elon, eu falava errado, é Elon Musk. Ele aponta que o interesse era para que desse à ferramenta maior liberdade e que ela não fosse arbitrada de forma ideológica, como ela vinha sendo criticada por algumas pessoas até então. Só uma curiosidade, Paulo, a Apple alterou as políticas de privacidade dela e, com isso, ela gerou para o Facebook um prejuízo superior ao valor que o Elon Musk pagou no Twitter. O prejuízo foi de 57 bilhões de dólares, apenas pela atualização nas questões políticas de privacidade para o Facebook. Para vocês entenderem com relação à liberdade, a rede social ela pode arbitrar em vários sentidos, principalmente naquilo que se refere aos nossos dados, que ela tem acesso e acaba trabalhando com isso a favor deles, para que possa monetizar a própria plataforma e criar, assim, uma economia em cima do seu sistema, e a questão de você tomar as penalidades por aquilo que foi dito ou com aquela visão no qual possa ser questionada pela rede. O problema é que o Twitter, e aí entra a questão, acho que a pessoa que tomou o cancelamento mais famosa até então foi o presidente Trump, nas vésperas da eleição, o que foi extremamente criticado, ou até mesmo algumas pessoas validaram que deveria sim ter o bloqueado, o cancelado, por conta das declarações dadas a ele com relação à pandemia, colocou a vida de milhões em risco, e outras pessoas que falavam que não, que existe a legislação aí para isso. A gente tem lá a Corte Americana, a Suprema Corte Americana, que teria a capacidade de validar se aquilo que ele cometeu foi um crime ou simplesmente algo que tem a ver com a liberdade de expressão. A realidade, Paulo, é que as redes sociais começaram a entrar muito... Tem problema no som do Rodrigo? O Rodrigo está com problema no som. Vamos agora... Claré, o Rodrigo estava fazendo uma análise e o Musk já apontou algumas mudanças para o Twitter, na opinião dele. Eu tinha falado até um pouco antes sobre isso. Inclusão da ferramenta editar nas postagens, desbloqueio de personalidades banidas e a suspensão da marcação de conteúdos que são considerados indevidos. Isso muda a regra do microblog? Não, seu som ainda está fechado, Rodrigo. Isso muda a regra do microblog, Claré?
com certeza vai trazer mais transparência. A gente vai entender como é que funciona aqueles algoritmos, vai ter mais liberdade de verdade de expressão, de opinião. Ele não vai escolher, o dono do Twitter não vai escolher o que é mais importante que o outro. Isso é muito bem-vindo. Agora, de tudo isso, sabe o que é o pior? O que mais me preocupa? Que eu vi aqui que o Ministério Público Federal já está estudando como e o que pedir ao Elon Musk em relação ao controle das manifestações para as eleições. É para desanimar, porque o Elon Musk não vai baixar a cabeça, não. Eu tenho medo de ficar sem acesso ao Twitter aqui no Brasil. Está cada dia mais difícil você querer ter opinião e você querer se expressar nesse país, viu? Rodrigo, quer concluir? Porque agora acho que eu tenho seu som. Então, Paulo, eu acho que a gente fala sobre a liberdade e para quem tem uma visão liberal como a minha, que não tem absolutamente nada a conectar com a direita e a esquerda brasileira, o liberalismo ele quer trabalhar o tema de igualdade e liberdade de acesso. E as redes sociais, elas não têm essa competência de fazer essa arbitragem de forma neutra. Ela, de fato, ela vai fazer de uma forma ideológica. São seres humanos que estão arbitrando por trás das redes sociais. Então, com isso, você acaba contaminando. Então, quem tem que arbitrar? Tem que arbitrar a justiça comum. A pessoa escreveu algo no qual é considerado crime, ela vai pagar por aquilo. Se ela escreveu algo no qual é liberdade de expressão, ela não vai pagar absolutamente nada. Então, não cabe às redes sociais arbitrarem neste ponto. Isso não tem absolutamente nada a ver com crimes como pedofilia, como exposição das pessoas de forma também criminosa, no qual eles precisam ter aí uma política de preservação da imagem e tudo mais. Então, a gente também tem que entender que uma coisa não invalida a outra. Mais importante é que o mercado se autorregula. Então, o que o Elon Musk está fazendo é dando para o Twitter maior liberdade, buscando aí que ele não arbitre sobre isso e sim a justiça comum. Se isso vai dar certo ou não, é o tempo que vai dizer, mas ao meu ponto de vista, é um passo fantástico para a democracia, vai ser um marco histórico na sociedade, esse movimento que ele fez. E eu tenho que terminar o programa, então não tenho mais minutos nem para o Luiz Fernando. Eu hoje, Luiz Fernando, sou o seu Elon Musk, tá? Parou, não fala mais. Eu já digo que sou agora o proprietário deste microblog e que você não falará mais. Amanhã você fala a respeito disso, Luiz, te prometo. Muito obrigado para você que nos acompanhou até agora no 98 Talks. Para quem está na Rede 98, você fica agora com o Arena. Para quem está na Rede Mais HD Record TV, você fica com o Jornal da Record. O 98 Talks é um resumo das notícias do dia com muita opinião, sempre num oferecimento de Distribuir Higiene, produtos e soluções inovadoras em limpeza, higiene, desinfecção para sua empresa. É só acessar distribuirhigiene.com.br. Ótima noite de segunda-feira. Até amanhã, às 7 da noite, aqui no 98 Talks. Até lá. Termina aqui 98 Talks.